Eu converso agora com o juiz Ricardo Tinoco, que vai falar para a gente sobre os 2 anos de atuação na Corte Judiciária Eleitoral Potiguar. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Obrigado, é uma satisfação poder contribuir com o programa. Doutor Ricardo, primeiro, conversa com a gente, explica um pouquinho qual é a função de uma Corte Judiciária Eleitoral dentro dos estados. Qual é o papel da Corte do TRE? O Tribunal Regional Eleitoral, ou a Corte Eleitoral, ela tem um papel importantíssimo na organização judiciária da jurisdição nacional. Ela exerce uma jurisdição especializada, na resolução dos conflitos em matéria eleitoral. E ela, basicamente, ela atua com 2 tipos de competência. A competência recursal, que é a competência destinada a julgar os recursos que são interpostos das decisões dos juízes, que são os chamados juízes de zonas eleitorais, mas também ela atua no exercício da competência originária, ou seja, conhecendo da matéria em primeiro lugar. Isso quando se está a tratar de eleições, por exemplo, nacionais, eleições que dizem respeito à composição das casas legislativas federais. Então, necessariamente, o Tribunal Regional Eleitoral atua no exercício dessa competência. E tem também funções administrativas importantes, muito relevantes, da própria organização do pleito eleitoral, na área de informática, no exercício, por exemplo, da fiscalização com referência à propaganda eleitoral, também no que diz respeito à prestação de contas das agremiações partidárias. Então, realmente é uma competência vasta e que tem por finalidade dar segurança ao modelo democrático de exercício do poder político num país, como é o caso do Brasil. Ela é composta por representantes da advocacia, do Ministério Público, da Justiça Federal, também da Justiça Estadual. O senhor ocupou um cargo, uma posição da Justiça Estadual, não é isso? Perfeitamente. A composição dos tribunais regionais eleitorais é bem plural, exatamente para dar esse sentido de abertura, heterogêneo na composição da Corte. E, no caso, ela é composta por 2 juízes de direito, 2 desembargadores, 2 juízes provenientes da advocacia, e um juiz federal. Então, você percebe que realmente há uma pluralidade na composição da Corte, exatamente para dar essa feição de maior abertura e também um caráter de interpretação que seja, de fato, capilarizado pelas diversas formas de exercício da jurisdição. Então, é interessante porque é um tribunal que fica bastante aberto ao debate, à argumentação na formação dos seus convencimentos e de seus julgamentos. Nos 2 últimos anos, o senhor esteve como juiz titular aqui da Corte. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse biênio? Eu tenho absoluta convicção de que ter participado da Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte foi bastante relevante para a minha formação pessoal enquanto magistrado. Enquanto juiz singular, juiz de direito, todos os juízes de direito eles atuam de uma maneira, como nós dizemos tecnicamente, monocrática, ou seja, decidem sozinhos. E a composição na Corte favorece exatamente a possibilidade da construção dos julgamentos de uma maneira colegiada, ou seja, ouvindo o colega, estabelecendo com ele uma interlocução construtiva na formação do pensamento jurídico sobre o caso concreto. E eu tive, de fato, essa oportunidade e acredito que, ainda que modestamente, eu pude contribuir para a construção desses julgamentos. Há matérias muito controvertidas, há matérias em que ainda não se pacificou o entendimento. E a minha participação na Corte Eleitoral, eu acredito que, de certa maneira, como eu disse, ainda que de forma bastante modesta e de uma maneira discreta, ela pôde contribuir nesse sentido. Aqui, eu tive a honra, eu tive a felicidade de assistir julgamentos bastante importantes, inclusive com destaque no cenário nacional. Pra você ter ideia, o Tribunal Regional Eleitoral foi o primeiro tribunal regional eleitoral do país a julgar inconstitucional um dispositivo de uma lei federal que não reconhecia a possibilidade de se rejeitar as contas de partidos políticos que não aplicassem o percentual legal de incentivo da participação feminina na política. E essa corte ela teve o pioneirismo
de reconhecer que esse dispositivo era inconstitucional, exatamente favorecendo a participação da mulher na política, que é algo absolutamente necessário, essencial para uma democracia. Não se pode pensar numa democracia segmentada em determinadas classes, em determinadas espécies de representatividade. Uma democracia autêntica e radical, no bom sentido, é aquela que tem na sua contextualização e no seu exercício pessoas das mais variadas origens, gêneros e formas de pensamento. E a mulher precisa, de fato, ocupar esse espaço. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, eu me sinto absolutamente feliz de ter sido um coadjuvante, de ter tido a oportunidade de assistir essa corte de forma absolutamente madura, proferir uma decisão dessa estatura. Assim como outras decisões, por exemplo, aqui, só para registro rápido, houve um avanço, uma evolução no sentido de se compreender o que significa proporcionalidade, né, como critério argumentativo para julgar questões difíceis, casos difíceis. O juízo de proporcionalidade, que não ficou mais restrito apenas à análise de percentuais, a referências matemáticas, né? Então, o tribunal tem de fato, caminhado numa linha ascendente e, como eu lhe disse, ter participado dessa realidade foi extremamente importante para a minha experiência como juiz, para a minha vida pessoal, e eu saio daqui absolutamente feliz de ter contribuído para esse sucesso da Corte Eleitoral do Rio Grande do Norte. O senhor chegou a essa cadeira titular com uma certa experiência já, porque já tinha passado aqui pela Corte como juiz suplente. Fale um pouquinho para a gente sobre essa experiência pregressa, né? Antes desse biênio, o senhor já tinha tido oportunidade de convívio aqui na Justiça Eleitoral Potiguar. Perfeitamente. O Tribunal de Justiça, que indica os juízes que compõem a Corte Eleitoral, tem adotado uma regra absolutamente interessante, digna de todo prestígio e aplauso, que é o fato do juiz que é suplente ser no biênio seguinte titularizado, de forma a prestigiar aquele que contribuiu, ainda que de forma acessória, como suplente. E a minha passagem como suplente já me preparou, de certa maneira, para o exercício do que viria. Assim como agora no biênio, nós temos no próximo biênio duas grandes juízas, duas grandes magistradas estaduais, a doutora Érica Paiva e a doutora Tiziana Nobre, e creio que teremos toda a oportunidade de manter essa mesma regra. O tribunal tem adotado, tem sido firme nisso, porque prestigia a participação. Imagine o juiz suplente, ele já tem aquela expectativa natural de assumir a titularidade. Então, quando eu substituí aqui como suplente, eu já comecei a perceber o valor, a importância dessas decisões que são cometidas, realizadas, proferidas pelo Tribunal Eleitoral. Isso foi bastante importante para mim. E agora o senhor vai ser substituído, como o senhor já antecipou, por doutora Érica Paiva, né, que já era sua suplente, e o que é que ela vai encontrar aí para os próximos 2 anos, doutor Ricardo? Eu creio que a doutora Érica, como eu disse já aqui, é uma juíza que simboliza trabalho, comprometimento, um interesse muito grande em construir com as suas interpretações, com a sua experiência, que já não é pequena, muito ao contrário, muito aqui no TRE, né? Ela também já tem uma experiência aqui, não só como suplente, como diretora da Escola Judiciária Eleitoral, assim como a doutora Tiziana, que exerce um papel importantíssimo de juiz auxiliar da Corregedoria. E eu não tenho dúvida alguma de que a doutora Érica e a doutora Tiziana contribuirão exatamente nessa linha de favorecer a decisão colegiada a partir da argumentação, a partir de uma interpretação que seja construtiva das decisões judiciais. Eu tenho total convicção de que o tribunal está muito bem representado por essas juízas. E as mulheres também, né? Porque com isso nós aumentamos a participação feminina dentro da nossa corte. Eu tenho total convicção de que esse foi mais um acerto, né? Nós vamos ter aqui, nesse biênio, a doutora Érica, a doutora Adriana Magalhães, que já compõe a corte, a doutora Tiziana como suplente, a doutora Érica, a doutora Neise como suplente, do doutor Geraldo Mota, outro grande juiz que compõe aqui o nosso TRE. E, certamente, esse aumento, essa expansão da representatividade feminina só demonstra o quanto essa Corte Eleitoral procura prezar pelo sentido substantivo da democracia. Não há como haver democracia com representatividade de alguns apenas. É preciso ampliar essa representatividade. E deve-se começar pela mulher, por todo o seu valor histórico, por todo o seu sentido de vanguarda e de representatividade na vida social.
e também na vida política. Por que é que o judiciário não deve seguir a mesma trilha? Muito ao contrário. Então o TRE sai na frente com o prestígio a essas duas grandes magistradas que certamente irão abrilhantar o papel do Poder Judiciário no que tange à jurisdição eleitoral do nosso Estado. O Justiça Eleitoral na TV de hoje fica por aqui, mas você já sabe. Se quiser rever essa ou qualquer outra de nossas entrevistas, acompanhe o nosso canal no YouTube. Aguardo você na próxima edição.